o Espírito Santo, para que não seja a pessoa, mas que seja o Espírito Santo a usar a pessoa para nos tocar. Estenda a mão direita, por favor. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai amado, Pai de infinita bondade, fonte de toda bênção, lançai teu Espírito Santo sobre o Fernando, usai-o como instrumento a tocar o nosso coração, assim como tocaste, Senhor, no dia o coração dele e o transformaste num cristão, num discípulo, num pregador, num anunciador da tua boa nova, que possas, através dele, tocar a cada um de nós e transformar-nos em pessoas ainda melhores. Teu Espírito Santo unge os lábios, a mente e o coração. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês estão felizes de estar aqui? Sim. Bom, eu também estou muito feliz. E por estar assim tão feliz, eu quero trazer para nós o tema dessa pregação. O tema da pregação dessa manhã é: Senhor, que eu veja. A pregação vai ficar em cima da palavra da cura do cego de Jericó, que está lá em Mateus, em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Diz o seguinte: ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho. Quem de nós ainda está à beira desse caminho? Esse cego pedia esmola. E ouvindo o ruído de toda uma multidão que passava por ali, perguntou: o que há? O que está acontecendo por aqui? Porque eu não vejo. Então eles responderam: é Jesus de Nazaré que passa. O cego: opa, Jesus de Nazaré? Então eles clamou bem alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que ele se calasse. Mas ele continuava a gritar ainda mais forte: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus então parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E essa é a pergunta que Jesus faz para nós nessa manhã. Que queres que eu te faça? Ele fez com que aquele cego refletisse no pedido, no clamor que ele estava fazendo. E ele respondeu a Jesus: Senhor, que eu veja. Jesus então lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E imediatamente o cego ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa pregação tem também a ver com o jeito de eu estar vestido dessa maneira, de estar com essas correntes, com esse colete. Claro que aqui eu ainda estou com uma roupa de gala, porque era muito pior antes. E é disso que eu vou falar. E era como se Jesus passasse por mim e eu estivesse ali à beira daquele caminho e ele dissesse: meu filho, ainda estás cego. Quantos de nós, mesmo com uma visão, ainda temos a cegueira? Quantos de nós ainda estamos à beira do caminho e Jesus passa o tempo inteiro e nós ficamos ali à beira do caminho? E talvez pedindo isso ou pedindo aquilo, mas na verdade Jesus quer, lá do nosso coração, que nós possamos olhar além. E foi por isso que ele fez a pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Aquilo não parecia lógico, ele estava cego, mas era que eu veja. Mas Jesus queria que ele olhasse para dentro. O que mais, meu filho? Qual é essa cegueira que você está? É a cegueira espiritual? É a cegueira do emocional? Estás deixando que os problemas não te façam olhar adiante? E muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Não olhamos além. Olhamos só aquilo que o nosso olhar pode ver. E Jesus queria falar
que ele olhasse além daquilo, que ele olhasse a mais. E essa é a minha história. Meu pai e minha mãe sempre foram da igreja, sempre, até hoje, são do movimento de irmãos há mais de 25 anos. A minha mãe faz parte da Renovação Carismática Católica há mais de 15 anos. E os dois sempre ingressados na fé. Levaram eu e meus irmãos a fazer catequese e a crisma. Com 15 anos eu terminei a minha crisma e o sonho da minha mãe era que eu fosse coroinha. Imagina, minha mãe queria que eu ficasse lá na frente da igreja, né? A camiseta por dentro da calça, bem arrumadinho, cabelinho penteadinho para o lado. Esse era o sonho dela, que eu ingressasse na igreja. Mas não foi isso que aconteceu. Aos 15 anos, quando eu terminei a crisma, eu não quis mais saber da igreja. Eu achei que a igreja era para pessoas velhas, eu achei que a igreja não servia para mim, e eu me distanciei da igreja, me distanciei também dos meus pais, me distanciei de Deus. Comecei novamente a ficar à beira do caminho, porque eu estava no caminho. Cristo é caminho, verdade e vida, eu estava ali, mas por um momento eu não quis mais seguir. E eu fiquei cego. Por 17 anos, ou por 15 anos, eu fiquei cego. Quando eu saí da igreja, quando eu não quis mais a crisma, não quis grupo de jovens, não quis nada daquilo que me ofereceram, eu fiz a minha primeira tatuagem. Contra tudo que meus pais sonhavam. Imaginem eles sonhando com meu filho coroinha. E de repente, 15 anos de idade, uma tatuagem. Eu sou o Fernando Menegais, eu moro lá em Florianópolis, sou o Fernando da Graça, sou pai de 2 filhos, do Mateus e do Arthur. Tenho um filho com 16, tenho um filho com 18, tenho mais uma filha que está lá no céu, hoje teria 12 anos, está lá intercedendo pelo seu pai. Um dia a gente ainda vai se encontrar novamente. Mas estar ali à beira do caminho aos 15 anos e eu dizer, não quero mais saber da igreja. Imagine para os meus pais a dor que não foi naquele momento. E 16 anos, eu fiz mais uma tatuagem na perna, depois fiz outra. Eu preenchi as 2 pernas, né? Sou quase um gibi daqui para baixo, né? Tenho toda a perna pintada. Aí fiz mais umas tatuagens, botei um piercing no nariz, na língua, no ouvido, nos mamilos, correntes maiores penduradas que essa, calças mais rasgadas, pintava os olhos de preto, como alguém que queria ser diferente. Virei para o mundo das drogas, da perdição, da bebedeira, das loucuras que o mundo queria oferecer. O mundo que queria me tirar do caminho. O mundo que queria me deixar longe de Deus. O mundo que me oferecia tantas coisas fáceis, de algo que naquele momento parecia ser legal, que parecia ser alegre, mas que na verdade era me tirar do caminho. E o mundo quer fazer isso, porque o mundo muitas vezes é comandado pela ação do inimigo, que quer nos tirar do caminho. Mas quanto tempo eu deveria ficar assim cego? Quanto tempo eu deveria olhar adiante? Ou quantas vezes eu deveria gritar, Jesus, filho de Davi, estou aqui? Meus pais gritavam isso. Senhor, o meu filho. Mas Jesus queria que eles olhassem também além do problema. Eles queriam que meus pais, eu acredito que Deus queria que meus pais olhassem adiante, tendo a certeza da cura do seu filho. Mas esse tempo levou 15 anos, porque só com 30 anos que aconteceu a minha conversão. A minha conversão verdadeira começou no dia 19/5/2008. O primeiro dia da conversão, porque ela é contínua, ela é dia após dia. Mas os meus pais esperaram por esse tempo. Jesus queria que eles olhassem além. E talvez é o que Ele quer de mim, de você, que a gente possa olhar além, não focar no problema, mas olhar adiante, a cura, olhar a salvação, porque ela já está sobre nós. Mas muitas vezes a gente foca somente na dificuldade. Mas foi com esse tempo de cura, assim como Ele chamou Abraão pedindo o seu filho. Na verdade, Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria o coração de Abraão. E muitas vezes Deus quer o meu e o seu coração,
E Ele permite que algo aconteça para que Ele nos tenha por inteiro, para que Ele nos tenha de verdade. Não somente a gente sentar, ir à missa e ali brincar, mas e o cristão fora da igreja. Por isso Ele quer além, Ele quer o coração por inteiro. E foi isso que Ele quis com meus pais, e eu tenho a certeza plena disso. E quis também de mim, porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Porque naquele tempo de catequese, eu poderia ter ingressado na igreja e nunca mais ter saído. Mas Ele permitiu que eu viajasse. Ele permitiu que eu saísse de casa. Ele permitiu que eu atravessasse fronteiras. Para que hoje eu também pudesse atravessar fronteiras anunciando a Boa Nova. Ele permitiu que um dia eu saísse da minha casa. Aos 17 anos, eu disse para minha mãe: mãe, estou indo comprar pão. E eu levei 4 meses para voltar para casa. Eu saí da minha casa, atravessei o Uruguai, atravessei a Argentina, fui parar lá no Chile. E depois de 4 meses eu voltei para casa e nem pão eu não trouxe. Não achei a padaria. Mas o pão que a minha mãe mais desejava que eu encontrasse era o pão vivo descido do céu. Depois dessa viagem lá para a Argentina, eu viajei por mais 6 meses. E agora eu já estava com 18 anos. E por 6 meses eu viajei de bicicleta. E no dia 29 de julho de 1998, eu estive aqui em Petrópolis, pintando quadros, numa praça que aqui tem, dormindo em um lugar aqui perto, atrás de uma oficina de moto. Foi a minha casa durante 5 dias aqui nessa cidade. No dia 29 de julho de 1998. Aqui estava o Fernando e mais um companheiro, mais uma pessoa que gostava também de viajar de bicicleta, e a gente se encontrou pelo caminho e decidimos viajar o mundo de bicicleta. E o jornal A Tribuna de Petrópolis, não sei se ainda existe, mas fez essa matéria comigo. Saí de casa, não querer mais encontrar o caminho, e achava que toda aquela minha vida seria o melhor para mim, porque eu não tinha ninguém para me dar ordens, eu não tinha ninguém para dizer o que eu podia e o que eu não podia. Eu achava isso. E ao longo desses 15 anos foi o que eu fiz na minha vida: sair de casa, viajar, usar drogas, beber, ir para um lado e para o outro. Só que aos 19 anos, quando eu voltei para casa, veio o primeiro filho, o Mateus. Eu não sabia ser pai, eu não sabia ser homem de verdade, eu não sabia ser esposo, eu não sabia nada. Mas veio o primeiro filho, e agora, nesse mundo de drogas, de bebedeira, de lutas, como criar um filho? Como entrar novamente no caminho? Ou ficar ali à beira, cego? Aos 21 anos, veio o Arthur, e agora eram 2 filhos. Como tentar olhar e dizer: nossa, essa é a minha vida e eu estou fazendo de qualquer jeito, estou empurrando a minha vida com a barriga e é isso mesmo? Será que é dessa maneira? E Deus foi me chamando. Agora talvez não era eu gritando: Jesus, filho de Davi, mas era Jesus gritando: filho, volta para casa. Filho, enxerga. Filho, olha adiante. Filho, eu estou aqui. Quantas vezes talvez ele gritou, mas eu tampei os ouvidos. 2 filhos, uma vida daquele jeito. Até ela deu uma melhorada quando nasceram os filhos, até eu dei uma mudada por algum tempo. Só que cada problema que aparecia, eu queria fugir de casa. Dava um problema: eu não consigo criar os filhos. Deixa eles com a mãe, e deixa eles com a avó, e eu vou sair de casa. E assim aconteceu. Fui para a Europa e lá tentei ganhar a vida. Tentei trabalhar na Europa, tentei imaginar que aquele seria o meu mundo. Todo o dinheiro que eu ganhava, em euros ainda, por sinal, muito dinheiro, todo o dinheiro que eu ganhava, novamente eu gastava. Não era essa. Mas Jesus o tempo inteiro me chamando e eu continuava cego. Voltei para casa, peguei os 2 filhos, botei num carro e fomos até Ushuaia, lá no sul da Argentina. Lá tem uma placa que diz o seguinte: bem-vindo ao fim do mundo. E enquanto eu estava indo nesse caminho até o fim do mundo, eu fiquei pensando: quando eu chegar no fim do mundo, eu vou encontrar aquilo que eu procuro. E aí fomos
caminhando mais de 5.000 quilômetros de carro. Quando chegamos naquela placa, final do mundo, dali não tem mais estrada. E aí eu cheguei no fim do mundo, o meu filho de 2 anos olhou para mim e disse: pai, e aí chegamos? Eu disse: chegamos, filho, no fim do mundo. E aí ele me olhou de novo, né, pequenininho: pai, e aí chegamos? Chegamos. E aí? Chegamos? Tá, e agora? Não, chegamos no fim do mundo. Como se ele quisesse me dizer: tá, e agora? Qual o objetivo? Qual o teu propósito de vida? O que tens ainda a fazer? O que tens a pensar? É só isso? A vida se resume a só isso? Quando ele com 2 anos talvez querendo já me falar algo, talvez querendo Deus usar do meu filho e dizer: é isso a tua vida, vai ser isso, viajar e voltar, tentar fugir toda hora que der um problema, não enfrentar de frente. Quando terminou, saímos daquela cidade, sabe qual era a minha vontade? Agora eu vou até o fim do mundo na parte norte, lá no Alasca. Essa era a minha vontade. Não que viajar é ruim, claro que não, eu amo viajar. Só que quando viajamos com um objetivo, quando encontramos o verdadeiro caminho, aí você pode andar o mundo inteiro, porque daí é prazeroso, porque daí há algo a mais, porque alguém vai estar lá esperando por você um abraço, um carinho, um aperto de mão, porque Cristo vai te comandar. Ele vai dizer: olha, eu preciso de você lá naquele lugar. Tanto é que me chamou aqui no Rio, chamou o Padre Valmir, agora está aqui eu, Dan, a Graça. Estamos aqui porque Deus chama, Ele prepara e chama. Mas eu não poderia ficar à beira daquele caminho. Quando nós voltamos de viagem, muitos problemas ainda aconteceram porque eu não conseguia administrar uma família. Sem Deus é impossível administrar uma família. Sem Deus é impossível administrar a vida. Sem Deus é impossível deitar a cabeça e dormir em paz. Porque somente tem a paz. Ele tem a paz. Ele é a paz. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada. E eu achei que eu ia dar jeito. Não, eu vou trabalhar. Aí montei uma oficina, uma carpintaria. Eu disse: agora eu vou trabalhar. Meu pai é carpinteiro, marceneiro. E eu comecei a trabalhar com ele. Depois de trabalhar no mundo da tatuagem, abri um estúdio e eu tentei engrenar os 2 lados. Fazia tatuagem de noite e durante o dia trabalhava com meu pai. Mas a gente não tinha aquele conforto, eu não tinha um conforto com meu pai, porque meu pai me cobrava: não usa roupa preta, corta o cabelo e não faz isso. E aquilo para mim era ruim, porque a minha essência de alguma maneira era ser diferente. E eu acreditava que Deus não me olhava com essa diferença, que Deus olhava aqui dentro, o meu coração. Não era o cabelo comprido, não era a tatuagem, o brinco, não era isso que estava interferindo, mas sim o meu coração, que ainda não era de Deus. E aos 30 anos, depois de já ter tentado tantas e tantas coisas, depois até mesmo de ter tentado suicídio, depois de ter tentado cair no mundo de vez e abandonar tudo, Deus me chamou. E me chamou através de alguém que um dia participou de um retiro. Me chamou através de um jovem chamado Márcio. O Márcio entrou na minha casa e disse: Fernando, eu quero te convidar para fazer um retiro. Na hora eu disse: Márcio, retiro não é para mim. Vai ter rock and roll? Não, não vai ter. Vai ter bebida? Não, não vai ter. Vai ter maconha? Não, não vai ter. Então, esquece. Retiro não é para mim. O que eu vou fazer no retiro? Retiro para minha mãe lá, que está acostumada aí, meu pai, as pessoas lá da igreja, os beatos, as beatas, isso eu dizia. E aí o Márcio disse: vai ter uma experiência com Deus. Eu disse: não quero, pode ir embora. E ele foi embora. Só que sabe quando o Espírito Santo fica te chamando? Volta lá. Volta lá e chama que aquele cabeludo, ele precisa ter um encontro com Deus. E o Márcio foi para casa, só que ele não conseguia ficar em paz. Ele não conseguia dormir, o retiro estava chegando. E o Márcio, depois de uma semana, entrou na minha casa. Ele sabia que eu estava em casa, abriu a porta, entrou e disse: quinta-feira eu venho te buscar para ir para o retiro. E aquela era uma quinta-feira e na próxima ele viria. E ele disse: tu já fizesse isso, já fizesse aquilo, já fizesse aquele outro, agora tu vais fazer uma experiência com Deus. Simplesmente fechou a porta e foi embora. Nossa, aquela hora eu fiquei com muita raiva dele. Eu disse: que cara ousado. Esse cara está maluco entrar dentro da minha casa e falar dessa maneira, que eu tenho que ir para um retiro? Que cara que é esse?
E aí ele simplesmente foi embora, não falou mais nada, e aquilo mexeu comigo, aquilo machucou-me, de alguma maneira ficou ali como se agora eu começasse a gritar: Jesus, filho de Davi. Quinta-feira, até aí tudo bem. Sexta-feira eu tentei fugir de novo. Porque sabe quando a gente tem um problema e quer fugir? É o que eu fazia. Eu tenho um problema agora para resolver. A minha única saída é fugir. Peguei a bicicleta, botei as bagagens tudo, e eu já tinha moto, já tinha o carro, mas eu resolvi que eu tinha que ir de bicicleta de novo. Botei as bagagens, barraca, panela, bule, fogão, fogareiro, né, cobertor, barraca. Imagine aquela bicicleta. E aí eu peguei, fui pedalando até Balneário Camboriú, mais ou menos 80 quilômetros da minha casa. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei em Balneário Camboriú? Eu não consegui parar na cidade. Eu fiz a volta, no mesmo trevo que eu fiz a volta, eu já estava voltando para Florianópolis. E sabe o que fazia enquanto eu estava voltando? Reclamava. Eu estou velho para andar de bicicleta. Por que eu não fui de moto? Não, mas se a moto ia gastar gasolina, eu não tenho dinheiro para gasolina. E aí eu fui botando, o pneu furou 40 quilômetros antes da minha casa. Eu consertei o primeiro e ele furou 39 quilômetros. Mais 1 quilômetro ele furou de novo. E furou de novo. E aí eu não tinha mais câmera e eu tive que empurrar a bicicleta por 40 quilômetros. Imagina a minha raiva. E tudo por causa desse retiro. Vai chegar o retiro, eu tenho que fugir. Cheguei em casa, parou, sexta-feira, sábado eu descansei, domingo tentei pegar a moto, tentei fugir para Rio do Sul. Peguei a moto, fui para Rio do Sul, tinha um encontro de moto. Lá em Rio do Sul, deu um problema tão grande no meu estômago que eu vomitei quase as tripas. E a minha mãe rezando por mim, o tempo inteiro rezando. Voltei segunda-feira. Ruim. Tive umas visões, algo terrível lá naquele ponto de moto. Voltei para casa na segunda-feira, terça-feira eu não consegui fazer nada, não consegui sair. Quarta-feira eu tentei ir para o cemitério. Pintei o rosto, como vocês viram naquela foto, o que eu fazia sempre. Pintei o rosto, peguei um caixão de madeira que eu tinha na minha casa, onde eu carregava fitas cassetes, um radinho de pilha que tinha ali dentro, colocava a fita e ele funcionava. E fui para o cemitério escutar o meu rock and roll. Só que quando eu entrei pelo portão daquele cemitério, naquele dia, o cemitério estava todo apagado. E eu sempre ia durante a noite, ficava ali em cima de uma lápide, conversava com aqueles que estavam lá para baixo, né, fumando. Imagina a loucura que não era aquilo. E com aquele caixãozinho na mão, o cemitério todo escuro, e eu resolvi, naquele dia, não. Fiquei com medo. Eu nunca tive medo de entrar, mas naquele dia me deu um medo e eu tive que voltar para casa. Tentei pegar um ônibus, imagina, 11 horas da noite, alguém no ponto de ônibus, cabelo solto, os olhos pintados de preto, com um caixão na mão. Me diz se algum ônibus parou. Nenhum ônibus parou. Nenhum. E aí, tentei de novo, nada, tive que andar a pé do cemitério até a minha casa. O cansaço foi grande, reclamando o tempo inteiro. Quinta-feira de manhã, dia do retiro. Eu fiquei pensando comigo, agora o que eu faço? O Márcio vai chegar. 8 horas da manhã eu acordei, ainda com o rosto pintado. As mulheres sabem o que é isso, quando a gente pinta o rosto, né? E não dá para lavar direito, fica igual um panda. Eu estava mais ou menos assim de manhã e daquele jeito eu saí. Na frente da minha casa tem um barranco muito grande, uma árvore. E eu, 8 horas da manhã, atravessei o barranco, fiquei em cima daquela árvore, olhando a hora que o Márcio ia chegar, porque quando ele viesse na minha casa eu não estava, já que não deu para fugir. Fiquei lá em cima da árvore. 9 horas da manhã, nada. 10 horas da manhã, nada. 11 horas, meio-dia, bateu uma fome. E eu lá em cima daquela árvore, bateu uma fome. 1 hora da tarde, olhava, nada do Márcio chegar. 2 horas, nada dele chegar. 3 horas, horário da misericórdia. Eu não sabia que era esse horário, mas Deus sabia. Horário da misericórdia, eu pensei comigo, vou descer a árvore, vou em casa comer alguma coisa, assim se o Márcio vem, eu já volto rapidinho e ele não me vê. Assim eu pensei. E eu naquela árvore dizia, tomara que o carro quebre, tomara que o Márcio não venha, tomara que não tenha retiro, tomara que... Tudo isso falando daquela árvore. Desci a árvore, atravessei o barranco,
Quando eu vou atravessar a rua, que eu vou chegar no portão da minha casa, quem é que chega? O Márcio. E sabe aquele cristão que realmente está todo em Deus? E ele saiu do carro com aquele sorriso lindo e disse: nossa, Fernando, que legal que já estás aqui na frente me esperando. E agora, não tinha mais escapatória, aquele cara com um sorriso tão lindo. E aí ele disse: olha só o que eu preparei para a nossa viagem, tem uma caixa cheia de salgadinho, coxinha, risole, salsicha. O cara sabia tudo. E aí eu entrei no carro, comecei a comer, a gente começou a conversar. Ele assim: vamos? Eu assim: Márcio, eu não vou porque eu não preparei roupa, não preparei toalha, nada, não arrumei mochila nenhuma. Eu não quero ir nesse retiro. Ele assim: não te preocupa, olha para trás. Aquela mochila é tua. Tem calça, tem cueca, bermuda, pasta de dente, toalha, tudo o que tu precisa. Até porque ele sabia que as minhas roupas não seriam as ideais para aquele retiro. Era uma calça mais rasgada que outra. Eu não trouxe nenhuma daquelas, mas tem ainda para a história. E era uma calça mais rasgada com aquela, um coturno com uma corrente muito grande pendurada. E no caminho eu disse: Márcio, eu não vou. E ainda mais, o retiro não é domingo. Por que a gente vai hoje, quinta-feira? Sabe que ele deu aquele sorriso de novo e disse: não é no domingo, é quinta, sexta, sábado e domingo. Rapaz, estás tolo, estás tolo. 4 dias no retiro, não vou aguentar. E ele disse: não te preocupa. Não te preocupa, porque eu vou estar contigo o tempo inteiro no retiro. Eu vou no ônibus contigo. Eu vou, se o pessoal não gostar de ti, tu fica o tempo inteiro, a gente conversa, só eu e tu. Eu te levo, a gente fica mais num lugar mais à parte. Mas não te preocupa que eu vou contigo. Eu disse: então tá. E se eu quiser vir embora? Não, eu te trago. Eu disse: então assim eu vou. Entramos no carro. Quando chegou no ônibus, o lugar onde estava o ônibus, entrei e fiquei lá no banco de trás, cabelo na frente do olho. Imaginem eu entrando naquele ônibus, todo mundo me olhando. O que esse maluco está fazendo? O que esse cabeludo maconheiro vai vir para o retiro? Sentei lá no banco de trás, o Márcio ficou ali na rua conversando com a coordenação. O ônibus terminou de encher. De repente o ônibus liga e começa a andar. Eu olho para o Márcio, bato no vidro: ei, Márcio, tu não vens? Ele deu de novo aquele sorriso e disse: vai com Deus, meu querido. Meu dia é para ti com o Senhor. E agora? O que eu vou fazer? Volta a Ave Maria, volta Pai Nosso, catequese. E agora? Fui naquele ônibus. Quando chegou num lugar chamado Morro das Pedras, o retiro chama-se Emaús. Eu ganhei uma Bíblia igual a essa. Eu não trouxe a mesma porque eu já usei ela tanto que ela está toda desfolhada. Eu usei ela por mais de 9 anos e agora eu uso uma réplica dela. Foi com essa Bíblia que eu ganhei naquele retiro que eu tive o meu encontro com Deus. Que eu comecei a enxergar. Que eu comecei a olhar. Eu ganhei aquela Bíblia no ônibus. Claro que durante os 2 primeiros dias ela ficou jogada ainda dentro da mesma mochila. Naquele retiro, claro que eu não vou contar todo o retiro, mas quinta, a primeira pregação da noite, começaram a falar de família, filhos, trabalho, amor de Deus. Cada coisa que aquele cara falava parecia que eles tinham contado a minha vida inteira para ele. Porque ele parecia, só faltava ele me olhar e dizer: é para ti ou cabeludo? Só faltava isso. Era Deus querendo falar comigo. Quinta-feira ele falou, só falta. Sexta-feira, todas as pregações, tudo que eu escutava entrava aqui dentro e batia como uma flecha, atravessando todo o meu coração e entrando lá na alma. Sábado, o primeiro milagre daquele retiro aconteceu. O Ministério de Música, quinta, sexta e sábado, cantavam todas aquelas músicas maravilhosas, E desce como um vaso velho e sobe como um vaso novo. Música da pipoca e música disso. Imagina eu olhando aquele povo dançar e eu dizendo: não, eu não danço isso aí. O que o pessoal do rock and roll vai dizer? Isso aí não é música para mim. E eles descem como um vaso e sobem. Que? Pipoca, pula para lá. Não, isso aí não. Só que no sábado à noite o ministério ficou tão ungido, e eles louvaram, e cantaram. E chegou uma hora, eu estava lá atrás de braço cruzado, porque a minha dança era essa: aleluia, glória a Deus, essa era a minha dança. Quando chegou sábado à noite, que a música estava tão forte, tão impactante,
E aí eles dançando todo mundo, a minha perna começou a mexer, segurando a perna. Não faz isso, rock and roll. E agora? Mas não teve jeito. Aquela hora eu disse, não, eu vou ter que ir. É para mim, eu não posso mais me esconder. E é como se uma parte daquela casca saísse. E aí eu comecei e dançava e pulava. Aí quando eu comecei a dançar, todo mundo parou. Olha lá o cabeludo! Glória a Deus! Ele ia naquela euforia toda. E o cabeludo dançou uma noite inteira. Dormi que foi um anjo. Sábado, domingo de manhã, hora da confissão. Todos os jovens sendo levados à confissão, aqueles 80. E eu, quando estava indo naquela fila, me escondi atrás de uma coluna da igreja e disse, eu não vou. 15 anos sem me confessar, não, eu não vou. E aí todo mundo foi. Mais de 1h30 eu fiquei atrás daquela coluna, o suador era grande, o sol, e eu ali escondido atrás da igreja. Um padre escutou a voz de Deus, a fila dele terminou, e ele escutou o Espírito Santo falar, padre, bota a sua cadeira de vista para o mar, porque tem um cabeludo escondido atrás da coluna. O padre, opa, e ele pegou a cadeira, botou de vista para o mar. Da onde ele estava, ele podia me ver. E eu dei aquela espiada, ele me espiou também e disse, ei, ô cabeludo, vem cá, vamos conversar. Não teve mais como fugir. Eu fui naquele caminho até chegar diante do sacerdote. Eu cheguei lá com um colete parecido com esse, uma camiseta do Raul Seixas, e ele disse para mim, sabias que Raul Seixas foi missionário na Bahia? Eu disse, missionário? Que história é essa? Eu nunca ouvi isso. E ele disse, então senta aí que eu vou te contar essa história, e aí a gente começa a conversar sobre a vida. Eu sei que eu sentei naquela cadeira e ele falou 5 minutos de Raul Seixas, no máximo. E em 20 minutos eu estava chorando e contando meus pecados todos para ele. Todos. 25 minutos eu já estava que era uma choradeira só. Já estava meio que ajoelhado em cima dos joelhos daquele sacerdote. Até hoje eu não sei se Raul Seixas foi ou não foi missionário. Mas que aquele padre teve a ousadia de me levar a uma conversa. De me levar a contar da minha vida. Ele soube aonde chegar. E quando terminou a confissão, foi uma confissão até rápida, 2 horas mais ou menos assim. O padre olhou para mim e disse, filho, a partir de hoje começa uma vida nova. É retirada as escamas dos teus olhos. Volta a enxergar. Estás absolvido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele dia, esse colete que representa o meu velho apelido de duende, esse colete que representa as drogas, a prostituição, a vida de rua, a vida sem Deus, esse colete representa tudo isso. E a representação dessa vida velha caiu naquele dia em que o Padre me deu a absolvição. Caiu por terra aquele homem velho.